Então, continuando a explicação, né, do amplificador operacional, pessoal. Primeiro de tudo, antes de eu ter um detalhamento sobre as outras partes, eu vou começar a fazer um estudo do amplificador operacional na chamada malha aberta. Ah, professor, o que é malha aberta? A gente já vai ver o que é essa malha aberta, tá? Primeiro, então, eu vou fazer aqui o desenho do amplificador operacional, né? Todos os amplificadores vão ter amplificador é representado assim, né? Quer usemos transistores e tal. Esse cara, né? Lá dentro dele, depois eu vou mostrar a planta. Ele é formado por dezenas de transistores, de resistores e vários dispositivos que estão dentro desse cara. Então ele é um CI, é um circuito integrado. O amplificador operacional, ele é um circuito integrado. Então dentro dele nós temos diversos dispositivos, entre transistores, resistores, capacitores aí. E a gente depois será mostrado uma planta desse dispositivo, tá? Então, ele é um CI. Então, em malha aberta, o que eu não vou ter? Eu não vou ter as alimentações das fontes simétricas, né, nos terminais 7 e 4, eu não vou ter o ajuste de offset. Eu só vou ter aqui, pessoal, nesse primeiro momento que eu vou começar a trabalhar circuito de malha aberta, é um detalhe da amplificação, né? Então, pessoal, o que nós temos aí? Nós temos uma entrada, vou colocar na cor vermelho, aqui, né? Nós temos uma entrada que é chamada entrada não inversora. Tá? Então, aqui nós temos uma entrada não inversora, que acabamos de falar, né? Que é representado aí pelo terminal positivo, né? Para a gente já ir acostumando o não inversora, né? O pino 3, né? Do 741, né? E aqui nós temos a entrada inversora, que é a inversora, né? Que a gente representa pelo menos, né? Geralmente é o pino 2 do 741, né? Nós vamos ter aqui a saída, pessoal. Vou colocar só a saída, que é o pino 6, né? Então aqui é a saída ou output. Ao invés de eu ficar trabalhando com o output, né, eu vou ver alguns detalhes. Então, esse cara, ele pode amplificar tensões, correntes e potência. O principal que a gente vai trabalhar aqui é a amplificação de tensão, né? Então a gente vai ver isso aí com bastante detalhe. Então vamos lá. Então esse é o que a gente tem que ter em mente agora. Que essas são as entradas não inversora, não inverte o sinal, né? Inversora que vai inverter alguma coisa aí dentro do dispositivo, tá bom? Então, olha só o detalhe. Então, ao invés de eu escrever output, eu vou escrever daqui para frente, quando eu estiver trabalhando com tensões, eu vou representar por VO, certo? Output ou tensão de saída, já que eu vou trabalhar inicialmente com tensões, né? Então aqui vai ser VI, né? VIN ou VI, né? VIN. Tensão de entrada, eu vou pôr VIN. Aí eu posso pôr VIN da entrada não inversora e VIN da entrada inversora. Então VIN é tensão de entrada, que a gente vai ver nos livros, tal, nos artigos a gente vai ter isso daí. VIN é tensão de entrada na entrada não inversora, e também posso ter VIN na entrada inversora. Então é entrada in de entrada, né? Ou input. Input vem de entrada.
Então, VI input ou VIN, tensão de entrada. Então, para nós vai ser tensão de entrada. Aqui vão ser as entradas dos sinais e aqui vai ser a saída dos sinais. Então aqui é o VO, também é chamado de tensão de saída. Então eu tenho os dois terminais que eu posso ter a entrada para um sinal, para um terminal que eu vou ter a saída aí, tá? Então nós estamos estudando aí o dispositivo detalhadamente, né, apresentando os seus detalhes. Ah, professor, por que malha aberta? Porque eu não polarizei ainda, né? Não coloquei resistores aí que a gente vai ver e nem alimentei aqui essa parte de alimentação dos pinos, né? Conforme a gente já falou, o terminal 7 e o terminal 4, né? Que a gente geralmente coloca uma fonte simétrica. Não tô alimentando nada, nem estou colocando resistores aí para ter realimentação. Então, só o circuito na malha aberta para a gente entender alguns detalhes aí, tá bom, pessoal? Então, nesse momento, o que eu vou fazer, né? Eu vou estar estudando as entradas com a saída, sem estar pensando inicialmente na alimentação, que a gente joga aqui uma fonte simétrica, né, para ter alimentação desse amplificador, né? E nem vou fazer ajuste de offset com os pinos 1 e 5, os terminais 1 e 5. Isso vai ser feito, isso vai ser explicado, isso vai ser feito, só que nesse momento eu não vou, né, levar a esse ponto aí, tá bom? Então aí daqui a pouco eu volto e trabalho com isso aqui de novo, para a gente ver o que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então eu vou trabalhar agora com as entradas não inversora, inversora e a saída, tá bom? Então, em malha aberta, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar inicialmente com a entrada, né? Entrada não inversora. Então, eu vou trabalhar com a entrada não inversora nesse primeiro momento, tá certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o dispositivo, né? Vou redesenhá-lo novamente, o amplificador, né? Então, vamos entender como temos aí a entrada não inversora. Então, a gente vai ter a entrada do sinal em malha aberta na entrada não inversora. E vamos ver como vai ficar a saída desse sinal. Vamos ver como vai ficar VO. Vou trabalhar inicialmente com tensão, tá? Então eu vou ter um VIN, que é a tensão de entrada. Vamos ver como que esse dispositivo funciona, né? Como que ele vai amplificar o sinal e como vai ser VO aí, tá certo? Ou seja, a tensão de saída deste dispositivo aí. Vamos imaginar no primeiro momento, né, que os dispositivos geralmente eles vão ter ganhos, né, em malha aberta de valores muito altos, tipo 200 mil, né, ganhos extremamente altos, tá certo? Vamos imaginar no primeiro momento, né, que, que eu fiz o ajuste de VCC lá tal, e que de uma certa maneira, né,
nós consigamos aí uma amplificação, né? Um ganho. Vamos trabalhar com ganho. O que é o ganho? Ganho de tensão. O ganho de tensão, que a gente vai ver, trabalhando de uma maneira, né, bem tranquila, o ganho de tensão ele é chamado de AV, de amplificação de voltagem. O AV, ganho de tensão, né? Aqui. Ah, professor, só tem ganho de tensão? Não, pessoal. Existe também o ganho de corrente, tá? Existe também o ganho de corrente. O ganho de corrente nós vamos chamar de AI, amplificação da corrente. AI, tá bom? Então, vamos imaginar que num primeiro momento, né, nós tenhamos por algum motivo, daí que não é colocado, eu não coloquei ainda a alimentação VCC, que o nosso ganho de tensão desse dispositivo, né, na entrada não inversora, que seja um ganho, seja um AV igual a 10. Beleza, pessoal? Então, o sinal que vai entrar aqui, ele vai ser amplificado. O sinal de tensão que vai entrar aqui nesse dispositivo vai ser amplificado de 10 vezes. Tá certo? Vou fazer uma observação primeiro no sistema de tensão contínua. Então, tem lá uma fonte DC, né? Uma fonte de laboratório, que eu jogo na entrada desse cara um valor de 1 volt DC. Então, aqui é tempo, né? Dado em segundos, certo? A reta do tempo e a reta da tensão. Tá bom, né? Então aqui eu tenho 1 volt. Esse 1 volt eu joguei aqui. A fonte lá do nosso laboratório, né? A fonte de tensão. Tá certo? A gente regula lá a fonte, né? Fonte simétrica e tal, do laboratório. Né? A gente tem lá os terminais e a gente jogou o valor aqui de 1 volt. 1 volt. Como ele está amplificando de 10 vezes, né? De 10 vezes. Idealmente, de maneira ideal, né? Vai sair aqui 10 volts. Tá certo? Então nós vamos ter isso. Nós vamos jogar aqui na entrada 1 volt de corrente contínua, né? Tensão DC, 1 volt DC. E vai sair aqui na saída 10 volts. Então o que o amplificador faz? O que o amplificador fez? Ele aumentou o sinal 10 vezes. Olha aqui, né? Aqui a saída saiu com 10 volts porque esse amplificador ele foi ajustado, né, para sair com 10 volts. Ah, professor, como fez isso? A gente sabe, lá na frente a gente vai ver como a gente regula isso, né? Mas vamos imaginar para entender o que faz inicialmente o amplificador, tá bom? Então entrou um sinal de 1 volt, saiu 10 volts. Toda a outra parte aqui de fora a gente vai ver depois para conseguir essa amplificação de 10. Vai ter toda um circuito de malha. A gente vai entender parte por parte. Mas nesse momento vamos ver o que faz uma entrada quando entra no terminal não inversor. Certo? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Continuando aí trabalhando com uma entrada não inversora, né? Eu ainda estou trabalhando com a entrada não inversora. Daí alguém pode... Vou redesenhar o 741, né? O amplificador. Ainda estou trabalhando com a entrada não inversora, tá? Então a entrada aqui, beleza?
inversora, trabalhando na idealidade num primeiro momento, né? Aqui é circuito ideal. Então aqui o terminal 6 ou output, que a gente vai chamar de VO, né? Conforme já falamos, e aqui o VI, que é a intenção de entrada. Olha só, né? Vamos deixar essa situação bastante clara, né? Aí que a gente está podendo estudar. Eu vou jogar agora nesse amplificador, né, uma fonte AC. Vou jogar lá um sinal AC. Não estou nem aterrando aqui a entrada não inversora, tá? Só estou trabalhando com sinais, o terminal com a entrada não inversora. Então eu joguei ali um sinal, né, de 1 volt de pico a pico. Claro, vai ter uma frequência lá 60 Hz, exemplo. Tá bom? Então coloquei uma fonte alternada, na qual está jogando aqui nesta entrada não inversora um valor de 1 VPP. Tá certo? A amplificação do sinal, né? AV ainda continua sendo 10. Bom, 10, não tem unidade. Essa amplificação não tem unidade, desculpe. Tá bom? Então, o que está ocorrendo? Na entrada, né? A gente está jogando aí um sinal na entrada não inversora. Tá certo? E aí a gente vai ter a seguinte situação, né? Que é bastante importante a gente tratar. Então, o sinal de entrada, né, ele vai ter claro, uma frequência, um período, né? 60 Hz, aí, que é o 16,66 milissegundos, né? Tá certo? E isso aqui. Então, uma saída ideal, né, que a gente está trabalhando. Num primeiro momento, eu estou trabalhando com a idealidade, né? Beleza? Então, vamos lá, né? Então, o meu sinal de entrada está sendo isso, ó. 1 volt de pico aqui, tá certo? Então esse gráfico de tensão representa o sinal de entrada, o que está chegando aqui na entrada, né, VIN, né, do dispositivo, no terminal aí de entrada não inversora, né, que a gente chama lá, né, de terminal 3, né, do 741, tudo bem? E na saída? Na saída nós vamos ter esse sinal amplificado aqui, ó, VO, né, out, né, VOUT. Nós vamos ter esse sinal amplificado aqui, ó, tá? VOUT, ou tensão de saída, né? Beleza? Então aqui nós vamos ter 10 volts de pico aqui nesta saída, tá bom? Então o que a gente vê, né, conforme a gente trabalha com a entrada não inversora, os sinais eles estão em fase, né, no mesmo T0, né, no T igual a 0 segundos, né, que é esse ponto aqui, né, a gente tem o início da onda, aqui a gente vai ter tensão de pico positiva, nesse instante, que é 8,33 milissegundos, a gente vai ter a tensão igual a 0, nesse instante a gente vai ter
a tensão de pico negativa, né? Aqui a tensão VP é igual a menos 10 volts, né? E aqui o VP de entrada, VP também é menos 1 volt, né? É menos VP, né? E aqui no instante de 16 milissegundos nós vamos ter aí a tensão igual a zero, né? Então esse sinal de entrada está em fase com o sinal de saída, tá bom? E o outro detalhe, né, que a gente já começou a notar, né, que é isso daqui também, né? Beleza? O sinal que entra aqui, quando entra na entrada não inversora, entrou mais um, saiu mais 10, tá bom? Então os detalhes aí, né, imaginando um circuito ideal, né? A gente entra com o sinal positivo, ele sai amplificado positivo, tá bom, pessoal? Então estamos trabalhando aí com o ganho de tensão chamado AV, tá bom? Que não tem unidade, né? Eu coloquei naquela hora, mas eu me equivoquei. Não existe unidade aí para isso. Tudo bem, pessoal? Então estamos fazendo, né, inicialmente o estudo da entrada não inversora e vamos ver como sai o sinal de saída aqui, né? No terminal 6, né? Sempre já vou citar aí o terminal 6, né? E pino 6 e tal. E como sai o sinal, tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente continua aí.